Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa noite, gente. Boa tarde. Você segue o que eu falo, né? Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho, onde todos nós aqui estejamos envolvidos com a proteção de José de Mococa, de Jesus, os nossos irmãos, amigos, mentores que nos trouxeram essa casa maravilhosa. Estamos aqui mais uma vez para escutar, para aprender, para servir, para receber. É tanta coisa que a gente recebe, né? Que a gente dá tão pouquinho e recebe tanto desses irmãos maiores. Mas é tanta bênção, que às vezes foge até mesmo a nossa própria razão, porque a gente acha que está recebendo às vezes pouco, estamos recebendo mais às vezes do que até deveríamos, porque existe essa graça de Deus a favor de nós, esses espíritos nos ajudando sempre, porque não é a espiritualidade maior que nos abandona, é nós que infelizmente nos distanciamos deles. Então hoje não vamos nos distanciar, né, desses espíritos divinos, vamos estar perto deles, vamos participar, vamos fazer esse trabalho bonito, vamos ter essa palestra maravilhosa que vai ser feita pelo nosso irmão Quaresma, que vai falar do bem sofrer, do mal sofrer, né, que busca do Evangelho segundo o Espiritismo. E é sempre uma palestra maravilhosa divina, ele vem trazendo bastante, né, amigos com ele, né, a nossa irmã Marisa também vem trazendo bastante palestrantes na casa, sempre elas passam para a Sandra, sempre a Sandra entra em contato, muito bacana isso. Eu agradeço a todos os palestrantes que vêm, agradeço ao Quaresma por estarem vindo na nossa casa, ceder um pouquinho do conhecimento que eles têm e nós aprendermos, né, com esses nossos irmãozinhos. Gente, antes de começar, bem rapidinho, só falando do Elvis, do evento do Elvis que vai acontecer no sábado, tá? Sábado que vem. O pessoal da promoção estão correndo atrás, fazendo um ótimo trabalho, só que eles estão precisando de trabalhadores, né? Estão precisando de pessoas que vão, lógico, lá, mas estão precisando muito de trabalhadores, tá? Porque como é sábado tem o problema de a maioria dos trabalhadores estarem na casa. E vai começar às 2 da tarde, vai terminar só às 20 horas, tá? Vai ser no Democrático, no Ipiranga, tá até sabendo, já mostrei pra ele, você acha que eu perdi a oportunidade, né, Quaresma? Então vai ser no Democrático, quem quiser, gente, eles vão estar lá bem cedinho, 8 horas da manhã, eles vão estar lá trabalhando, tá bom? Esse é o recadinho que eu tenho que dar para todos, para que a gente fique sabendo, tá bom? Então, esse cara é nós e Deus, deixa eu só ligar aqui vai aparecer na Globo, fica à vontade, tá bom? Boa noite a todos. Primeiramente eu vou dizer para ele que o estranho que o evento é do Elvis, porque o Elvis não morreu mesmo, né? Eles falam que o Elvis não morreu, mas literalmente não morreu mesmo, só desencarnou, né? Quem sabe ele vai dar até uma palhinha lá, para aparecer. Bom, gente, eu vou falar hoje. Nós falar isso, os espiriteiros não vai, então não tem medo, né? Opa! Não, mas só vai no cover dele, viu, gente? Fica tranquilo. Então, gente, eu vou falar hoje sobre o capítulo Bem-aventurados aflitos. Eu gosto muito de tratar desse capítulo, porque eu acredito que todos nós fizéssemos uma avaliação. Não tem ninguém aqui que pode dizer que não tem algum tipo, não está vivendo, ou viveu, ou viverá algum tipo de dificuldade nessa vida, né? E não tem aquele que, por exemplo, não pode falar assim, poxa vida, eu não tenho problema com dinheiro, emprego. Não tem aquele que vai falar assim, poxa vida, eu tenho um problema de relacionamento, uma união desfeita, uma decepção amorosa, de amizade. Não tem ninguém que pode dizer que não tem uma questão com um familiar em dificuldade, os vícios, né? Seja de bebida, cigarro, droga. Não tem ninguém também que não está livre hoje dessas doenças oportunistas que estão aparecendo por aí, que a gente está ouvindo falar muito, especialmente, né, da famosa TOC, transtorno, né, do bipolar, estão se falando do pânico e mais ainda falando da depressão, essas doenças que mexem com o físico, mexem com o emocional, com o espiritual, e às vezes está levando até irmãos nossos em situações bem extremas, né? Como eu sempre falou, chegando até em ações temerosas aí de tirar a vida, né?
praticam o suicídio. Né? Então, em cima desse capítulo, Bem-aventurados aflitos, o Bem-aventurados aflitos é um capítulo que é o maior capítulo do Evangelho. E eu sugeri até quem, na medida do possível, que tiver o registro dessa aflição, vá nesse capítulo, que vocês vão encontrar lá a indicação para você tratar melhor, entender melhor, conviver melhor com essa aflição que você tem, com essa dificuldade. O capítulo é muito rico nisso. O que a gente fala aqui é tão pouco, mas com certeza a codificação vai trazer subsídios para você se fortalecer, para você eventualmente sair dessa aflição com vitória. Né? E o que eu vou falar aqui é justamente um viés de vitória, não um viés negativo. Então, nesse capítulo aqui, quando ele fala assim, bem-aventurados aflitos, ele está dizendo que terão sorte, terão bem-aventuranças os aflitos. Como eu falo que esse capítulo aqui é o retrato do planeta Terra, é como dizer, todos que vivem no planeta Terra são bem-aventurados. Todos. Ou seja, Deus nos colocou nesse planeta hospital, nesse planeta escola. Não foi para ninguém ser destruído, pelo contrário, foi para a gente ser reconstruído. Foi para a gente refazer aquilo que a gente fez de equivocado, foi para a gente aprender o que não aprendeu, e às vezes voltar para o trilho, voltar para o caminho do bem, do amor, da paz, da alegria, da felicidade. Então, é um planeta que veio a nos dar oportunidades. Então, se nós estamos nesse planeta, nós somos bem-aventurados. Está disponível para nós essas bem-aventuranças, essa boa sorte. Agora, cabe a nós tomar posse dessa bem-aventurança que Deus nos deu, dessa possibilidade de reparo, dessa possibilidade de aprender, dessa possibilidade de refazer. E é justamente nesse viés que vem essa parte que eu vou falar aqui, o bem sofrer e o mal sofrer. Então, primeiramente, alguém podia perguntar, mas sofrer, né? Eu considero que essa palavra aqui até não está bem colocada, porque eu sempre falo que Deus não dá a ninguém sofrimento. Deus não faz a ninguém destruição. O viés de Deus, da justiça divina, do sistema divino de justiça é positividade, é bondade, é amor. Então, nem sofrimento. O sofrimento aqui está colocado de uma forma para que a gente, que estamos nesse nível, consiga compreender. Deus não manda sofrimento para ninguém. Como eu falei, nós estamos num planeta escola, num planeta de hospital, ele manda, sim, oportunidades, desafios, novidades, para que a gente possa, com esse desempenhar nessas funções, a gente possa aprender, a gente possa se reparar, se refazer. Então, aqui, quando ele fala o bem sofrer, ele está querendo dizer assim, é o bem ou o mal não sofrer, porque o sofrimento, quem vai dar esse viés de sofrimento somos nós. Nós é que capitalizamos, assimilamos nas situações que chegam até nós, ó, essa situação me causou sofrimento, essa situação me causou alegria. Talvez essa mesma situação colocada sobre uma outra pessoa, outro companheiro, pode ser invertido. Olha, essa situação que te trouxe sofrimento me trouxe alegria, esse que foi, e também tem variações. A mesma situação colocada a 10 pessoas, cada um vai sentir um certo grau de ou bem, ou, entre aspas, não bem. Então, esse sofrer aqui seria, não sofrer, seria o bem ou mal de como a gente vai conviver, vai enfrentar, vai assimilar essas possibilidades que Deus dá na nossa vida e que a gente possa se refazer, aprender e retornar ao caminho do bem e da felicidade. Então, quando a gente fala, então, por exemplo, só continuando nesse viés do bem sofrer, mas eu queria que vocês entendessem que esse sofrer é um sofrer que nós criamos, porque Deus não manda sofrimento para ninguém. Então a gente poderia perguntar, o que é o mal sofrer? Primeiramente. Então esse mal sofrer seria aquele viés dos irmãozinhos que primeiramente se revolta diante dessas circunstâncias comuns, inevitáveis, que nos ter nesse planeta. Então esse planeta é um planeta de provas e expiações. Logo nós teremos essas provas e expiações. Quer a gente queira, quer não queira, porque nós já queremos lá no passado, quando nós fizemos
a nossa programação para vir aqui. Então nós queremos lá atrás. Se nós não estamos querendo agora, é porque nós estamos fazendo um biquinho. Mas não tem nada que é colocado na nossa vida, na nossa existência, no nosso caminho, que simplesmente está por acaso. Foi errado. Deus errou. Não era para mim. Então, o mal sofrer aqui são aquela postura que nós temos, às vezes, de nos revoltarmos com a situação que nos apresenta. É mal sofrer quando a gente se desespera. Né? Ou seja, é como se você quisesse sair daquela situação, não com enfrentamento, com fuga. Eu estava sentado ali, estava vendo até uma imagem, fiquei imaginando, pô, você foge, mas como a situação está vinculada a você, é você correndo e a situação correndo atrás de você. E ela não cansa, você cansa. Uma hora você vai cansar e ela vai acoplar em você de novo. Não adianta tentar fugir dessa situação que Deus colocou, da justiça divina colocou para você reaprender, refazer, porque ela vai continuar no seu pé, até a hora que você enfrentar ela de frente. A gente tem como exemplo, às vezes a gente sai do trabalho para evitar uma pessoa que nos causa alguns confortos, seja um colega de trabalho, seja um chefe. Eu vou sair desse emprego porque eu não aguento o chefe X. Você sai e vai para outro lugar, olha o chefe Y, 2 vezes pior. Não fugir de um... É assim mesmo. Não adianta. Enquanto você não enfrentar essa dificuldade, esse desafio que está na sua frente, esse desafio vai ficar na sua frente. E a tendência dele é, quanto mais você posterga, mais forte ele fica, porque você fica até mais cansado, vamos dizer assim, simbolicamente. Então é melhor a gente aproveitar quando ele chega no primeiro momento, é meu. Não vou revoltar, não vou desesperar, eu vou enfrentar. É também mal sofrer aquele viés da impaciência. Eu posso até não revoltar, não ter desespero, mas quero resolver logo, quero sair logo desse problema. E quando você entra nesse viés da impaciência, geralmente as soluções que você dá para essa circunstância são soluções muito imprecisas, soluções muito comprometedoras às vezes. Às vezes são situações, procedimentos que não vêm para resolver. Não está ali para resolver, foi para outra coisa. Talvez para esconder um pouco a dificuldade, fugir um pouco da dificuldade, mascarar, você não enfrentou. Então, o mal sofrer seria revolta, desespero e impaciência. Então, esse que sofre, digamos assim, faz esse mal sofrer, essa aflição, essa bem-aventurança da aflição, não vai chegar até ele. Porque são bem-aventurados todos que estão no planeta Terra, desde que você assimile a prova que está vindo para você, assimile a aflição, tendo esse viés de que Deus não faz nada para punir ninguém, Deus faz para crescimento, e eu vou enfrentar ele com o lado do bem sofrer. Então o bem sofrer seria contrário de impaciência, contrário de revolta, resignação. Ou seja, não é de ninguém essa dificuldade. Não é da minha esposa, não é do meu filho, é meu, veio para mim. Eu vou ter resignação para receber essa coisa. Não vou ter impaciência, vou ter paciência, ou seja, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Uma hora, essa dificuldade, essa pressão, esse desafio vai ser completado, vai ser suplantado. Não sei quando. Não preciso alimentar a ansiedade por isso, porque se eu alimentar a ansiedade, não dá certo. A pessoa que sofre bem, entre aspas, esse sofrimento, ele tem fé. E essa fé, como eu falei no outra audiência, ele tem fé em 2 viés. Ele tem fé na sua própria capacidade divina. A gente sempre fala que nós somos Deus, que Deus nos criou em imagem e semelhança. Nós não somos tão fraquinhos assim como nós pensamos, como nós queremos, como nós falamos que somos. Porque, em essência, nós temos fortalezas. E como nós sabemos que Deus, que Jesus, não entrega fardo nenhum que você não pode cumprir, a gente sempre brinca até que, quando a gente vem lá do planeta, lá do encarnar, a gente está tão convencido da nossa força que a gente quer fazer o item 100 de dificuldade.
pobre. Você cria uma imagem assim fantástica. O mentor que se conhece aí fala, não, menos. Esse 100 que você quer, eu vou te dar 5. E esse 5% que a gente vê, nós temos capacidade de suplantar. É que a gente insistimos em não ter fé nessa porção divina que nós temos. Nós temos uma porção divina dentro de nós temos os atributos divinos dentro de nós. Mas essa falta de fé em nós mesmos faz com que, às vezes, esse desafio, essa aflição nos pareça intransponível, invencível, e aí entra o verdadeiro sofrer. Quando você se sente fragilizado, fraco, incapaz de resolver de suplantar esse negócio, é lógico que vamos sofrer. Porque mexe com o nosso orgulho, né? Afinal de contas, a gente quer ser vitorioso. O nosso orgulho diz isso. A nossa vaidade diz que a gente tem que se suplantar. E aí, se você não consegue fazer isso, como é que fica? Sofrimento. Né? Agora, quando você faz o bem sofrer, né? Paciência, resignação, fé em você e principalmente, conjuntamente, a fé no auxílio divino, e eu falo auxílio divino, é os mentores, é os bons espíritos, encarnados e desencarnados, que vão aparecer próximo de você para te ajudar. Né? Quando você tem essa fé, né? E quando você atua com a virtude da humildade, porque eu sempre falo, a gente fala assim, eu estou na dificuldade, não estou conseguindo suplantar, estou fraquejado. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ter essa humildade de reconhecer isso. Porque se eu não reconhecer, eu ficar no meu orgulho, dizendo, sendo revoltado com a aflição, ou não buscando ajuda, esse sofrimento vai ficar perto de mim. Agora, a partir do momento que eu falo, olha, nesse momento, eu não tenho nem muita questão, eu não estou conseguindo, estou fraquejado. Por N circunstâncias, preciso de ajuda. Então, esse viés de humildade, de pedir ajuda, quando a gente se coloca nesse papel de pedir ajuda, a ajuda virá. Ela virá desses irmãozinhos encarnados e desencarnados. Quando você menos espera, é um amigo que você não via há muito tempo, se aproxima de você, chega até você para dar uma ideia, ou até para ofertar uma ajuda. Né? É uma mensagem que chega, é uma palestra, é uma intuição de solução, de encaminhamento, que você recebe às vezes em vigília, ou às vezes até no sono. E você recebeu ajuda, por que você se declarou necessitado? Porque eu sempre falo que a espiritualidade não viola o nosso livre-arbítrio. Então, se eu continuo achando que eu sou poderoso, né? Sou poderoso para revoltar, eu sou poderoso para resolver do meu jeito, a trancos e barrancos, a ajuda não vai vir, porque a ajuda do plano espiritual é uma ajuda harmoniosa, é ajuda voltada para o bem, voltada para a harmonia das pessoas. Agora, se eu estou buscando uma solução de duelo, de conflito, né, de ter um vencedor e ter um perdedor, a boa espiritualidade não vai ter muito chance para chegar até você, porque a boa espiritualidade, ela chega para ter só vencedores. A situação que você está enfrentando, você não vai perder, e nem os seus, entre aspas, adversos vão perder. Você pode ter uma ilusão fenomênica que você ganhou. Essa situação eu, sei lá, ganhei. Visivelmente eu ganhei, objetivamente eu ganhei. Mas aquele cidadão que objetivamente você acha que perdeu, intimamente ele pode ter encontrado uma lição, ter um aprendizado para a vida, que talvez, com certeza, vale às vezes muito mais do que essa vitória material que esse outro teve, né? Então é aquela história que a gente sempre fala, né? Que fala bem-aventurados os mansos e pacíficos, que a gente fala, o manso e pacífico, por vezes, ele é humilhado. Então, visivelmente para nós, ele foi um perdedor. Afinal de contas, o outro cidadão humilhou ele, frente ao público. Será? Talvez, intimamente, aquele dito humilhado conseguiu uma fortaleza, uma intuição de valor, um vencer os seus próprios limites, que vale muito, muito mais a pena para a continuidade da existência daquele ser
do que simplesmente uma vitória fenomênica, de fato, que aquela outra pessoa teve. Né? Então, esse bem sofrer, como diz aqui no Evangelho, ele fala assim, olha, quando Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus é aquele estado de espírito de paz, de harmonia, de alegria e de felicidade. Onde é que ele está? Ele está dentro de nós. Quando que você pode alcançar ele? A qualquer momento. Não precisa esperar desencarnar, nem encarnar, nem ir para junto, nem para nosso lado. Aqui e agora. É só você querer e fazer por isso. Né? Então, bem-aventurados que serão o reino dos céus. Não se referia àqueles que sofrem em geral, os aflitos. Porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, ou são experimentados, ou são colocados em testes. Né? Estejam sobre o trono ou sobre a palha. Ricos, pobres, feios, bonitos, altos, magros, brasileiros e africanos. Poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los aos reinos do céu. Ou seja, quando você não sofre bem, você revolta, você diz que aquela lição não é sua, você corre dela, você se desespera, se revolta com Deus, chega até blasfemar, achando que Deus é injusto, que o mundo é injusto, que você é coitadinho. Você tem paciência de resolver aquela questão no seu tempo e hora, e você resolve de qualquer jeito. Resolve aquelas soluções que não resolvem, aquelas soluções que mais perturbam a situação do que outra coisa. Ou seja, não é uma solução, é um espalhar do problema. Quer dizer, é uma situação que estava restrito a talvez você, até a sua família, é como se você jogasse, como diz na brincadeira, um ventilador. Né? Você espalha para todo lado. Então não é uma solução. É apenas fazer com que essa dificuldade, com que essa situação de dificuldade alcance mais pessoas que talvez não precisariam estar envolvidos naquela questão. Né? Agora, o bem sofrer daquele que entende, estamos no planeta de expiação, estamos aqui para aprender. Ninguém é coitadinho, pelo contrário, todos nós somos super-homens e super-mulheres divinas. Né? Basta a gente ter fé nisso. E se você colocar a ideia de que eu quero resolver as minhas contendas, os meus desafios, mas dentro do princípio da harmonia, do bem para todos, dentro do princípio de que eu quero que todos sejam vencedores, e que eu humildemente vou pedir ajuda quando eu me sentir que eu estou fraco, aí sim, esse aqui é bem-aventurado, porque ele vai, como diz, encontrar o reino dos céus, ele vai encontrar a paz, a alegria, a felicidade cotidianamente. Né? Então, naquela circunstância onde, aos olhos nossos, fenômeno, ele tinha razão para estar desesperado, sofrendo, porque a situação de fato aos nossos olhos são graves, ele está em paz, ele está em harmonia, ele está enfrentando de forma tranquila. E a gente vê esses exemplos, né, em vários locais. Então, como exemplo, você vê esse exemplo bem específico quando você vai em alguns hospitais. Você vai nos hospitais que tem internado, pessoas que estão internadas há 8, 10 anos. Você vai em hospitais de pessoas semi-paralisadas. Você vai em hospitais onde pessoas estão em intenso sofrimento. E você, às vezes, recebe dessa pessoa uma mensagem, um entendimento daquela questão de uma forma tão branda, né, que eu posso dizer, de tal forma, um bem sofrer, que se tivesse uma muletinha para você visualizar o íntimo daquela pessoa, ele está no reino dos céus. Aos nossos olhos fenômenos, coitadinho, está na cama. Coitadinho, faz 10 anos que está internado. Coitadinho, ele está em sofrimento, está ligado em máquinas. Nós estamos falando do material. O espiritual nós não estamos lá para ver. Talvez aquele ser está em vitória. O espírito está lá pensando o seguinte: estou conseguindo, estou ganhando, estou vencendo. Estou aqui, mas estou pensando bem.
estou imobilizado, mas estou feliz por receber meus parentes. Estou imobilizado, mas estou feliz por receber a enfermeira que entra, o médico que entra, saber que eu estou sendo cuidado. Então, intimamente, esse irmão pode estar em vitória. E nós, externamente, estamos achando que ele está em derrota, porque fisicamente ele está debilitado, ele está internado. Então, como o nosso viés, a gente sempre fala que nós somos um espírito em experiência de carne, a gente tem que sempre relativizar tudo que é material. O material não tem esse condão de nos destruir, porque o que nos destrói mesmo é o íntimo, é o interno, é o pensamento, é o sentimento. Porque não é as violências do mundo, não é as incompreensões do mundo, não é as traições do mundo, não é as carências do mundo que vai destruir a gente. É como a gente vai encarar essa realidade. Da outra vez eu dei um exemplo para vocês aqui, eu vou repetir. A gente vai, às vezes, entregar marmita na rua para entregar para os moradores de rua, moradores que estão há anos, sem família, sem nem referência deles próprios, que já até perderam um pouco da referência. E você vai com aquele ar de que, oxa, eu vou lá levar alguma coisa. E você chega lá, você não leva, você traz. Aquele ser está correndo dos céus. E para nós que está vendo, ele está sujo. Ele está na rua há 10 anos, ele não tem família. Você está falando que ele é vencedor, ele é vencedor. E eu que estou indo lá, nos trinques, talvez nessa relação seja menos vencedor que ele. Porque ele consegue incorporar essa situação material, talvez sem revolta, sem desespero, com fé, paciência, com compreensão do que ele está passando. Às vezes você vai conversar com esse pessoal de rua e ele fala, não, está certo eu estar aqui. Eu judiei da minha família, eu fiz isso, Ele reconhece que ele plantou alguma coisa para estar lá. Tem revolta? Ele está brigando, ele está xingando a esposa dele, o filho dele, porque não quis ficar com ele, não, ele tem compreensão de que ele está ali porque ele fez por onde. Ele está pacificado, ele não está em revolta. Ele aceitou a situação. E com certeza ele está fazendo um processo íntimo de reencontro com Deus, reencontro com a justiça divina. Se ele desencarnar amanhã, encarnar novamente, com certeza esse irmão virá numa outra circunstância. Porque ele está conseguindo vencer pelo Espírito, não pela matéria. E a gente tem esse viés de sempre olhar a nossa vida pelo material, pelo visível. Então o material nos assusta, o material nos impressiona, o material nos desespera. E a gente pouco, às vezes, ou muito pouco, olha pelo lado espiritual. Confia um pouco mais em ti. Confia mais um pouco em Deus. Você não é coitado. Ninguém é coitado. É só você imaginar o seguinte. Se a gente fizesse um retrospecto nosso, quando nós nascemos até esse momento que nós estamos, fosse lá no nosso íntimo e pensasse, quantos momentos em nossa vida que nós tivemos uma emoção, um sentimento de, nossa, não vou sair disso aqui, não vou passar por isso, é dor demais, é não sei o quê. E passou. Nós tivemos isso quando criança, quando adolescente, quando adulto, nas circunstâncias menores da vida. Não vou nem falar nas maiores, até nas menores. Circunstância que ao olho nu, visto de longe, você vai falar, nossa, mas é tão pequeno isso, mas para nós foi muito grande. Pergunta para uma criança que se perde numa escola enorme, no primeiro dia de aula. Como é que está o íntimo daquela criança? Um desespero. Para ele, o mundo acabou. Eu não conheço ninguém, não sei. Passou. E em circunstância vai acontecer na nossa vida e nós vamos passar. E essa coisa que nós estamos vivendo hoje, não importa que seja uma situação de desemprego, seja uma questão de uma desavença emocional, uma separação, seja uma dificuldade de saúde, uma deficiência de saúde, seja uma questão espiritual, emocional, voltada para pânico, depressão, tenha essa certeza que isso é pequeno. Você é maior, você pode vencer isso. E você não está sozinho. Jamais.
Você não está sozinho nem em relação aos materiais, ao plano material, aos encarnados, como principalmente aqueles que você não vê. E quando às vezes você pode achar, puxa vida, mas eu não tenho ninguém. Eu estou nessa cidade grande sozinho, não tem pai, não tem mãe, não tem tio. Você não está sozinho. Você pode estar sozinho de N pessoas materiais, mas no plano espiritual você nunca vai estar sozinho. E a partir do momento que você disser para o plano espiritual, eu quero me reconhecer forte, eu quero me reconhecer filho de Deus, eu quero não sofrer, eu quero compreender, eu quero vencer. Vencer não pelo material, vencer pelo espiritual. Eu não quero sobrepor ninguém, não quero ganhar o lugar de ninguém, eu não quero, vencer materialmente ninguém, eu quero vencer a mim mesmo. Se eu tiver que perder essa posição, se eu tiver que perder esse item material para estar no meu espiritual em paz, na minha consciência mais falada, eu quero isso. Eu quero vencer por esse lado, eu quero vencer pelo espiritual. E aí quando você faz esse compromisso de que o seu viés, a sua intenção é a vitória pelo espiritual, pelo íntimo, ela vem de dentro para fora. E automaticamente, como diz o Evangelho, as outras coisas vêm por acréscimo, porque elas são menores. O material é menor. O maior é o interior. Quando você faz essa vitória interior, você pode perceber, o trabalho aparece, o dinheiro aparece, mas não foi milagre. É porque você, a sua energia, a sua vibração de dentro para fora, ela está captando, ela está em sintonia para atrair esses auxílios. E antes não estava. Antes você estava boicotando. Você estava afastando essas coisas. Porque você colocava essas coisas como o primeiro ponto. Eu primeiro preciso do material para eu estar bem. O material não está vindo, não estou bem. O material não está vindo, não estou bem. E o material afastando. E você, como diz, correndo atrás dele. Desesperado, paciente, etc, etc. Agora, se você faz esse trabalho de bem sofrer íntimo, a energia ao contrário, você passa a ter uma energia de atração, lei de atração, pelo lado positivo. E aí, aquelas dificuldades materiais objetivas da vida, automaticamente, da forma necessária, vai sendo resolvida. Dentro daquele viés que eu falei para vocês, o viés da harmonia, o viés de todos os vencedores. Né? Então, que nós possamos levar para casa essa ideia de que não devemos enfrentar as dificuldades com coragem, como fala aqui no Evangelho. Né? Nós devemos dominar os nossos ímpetos em paciência, glória e desespero. Né? Devemos ter uma prova de firmeza, perseverança, submissão. Nós devemos ter essa coragem moral, que chama, coragem moral. Essa coragem de falar assim, pô, o problema é meu, a dificuldade é minha, eu vou enfrentar com o que eu posso, com as forças que eu tenho. E a hora que eu sentir verdadeiramente que eu não estou conseguindo, humildemente eu vou pedir ajuda. Então, se a equação é perfeita, é meu problema, eu aceito ele e vou trabalhar nele, não vou repassar, não vou terceirizar para ninguém. E vou dar o meu melhor naquele momento. Agora, estou dando o meu melhor e o problema não está avançando, não estou conseguindo suplantar, não estou conseguindo andar nessa dificuldade. Pô, deixa eu pedir ajuda. Vem à casa espírita, vem à religião que você quer, conversa com os amigos, não importa. Se coloca humildemente como necessitado. Agora, se você ficar fechado em si mesmo, com esse orgulho, né, de não querer ajuda, de não pedir ajuda, a ajuda não virá. E aí esse sofrimento virá mesmo. Né? Agora, quando você faz essa equação positiva, esse enfrentamento já não é de sofrimento. Pelo contrário, é de luta. E luta tem vitória. É você lutando e você ganhando. Você lutando e você ganhando. Você suplantando. Agora, sofrimento não. Sofrimento é baixo astral. O sofrimento te leva para o buraco. Não tem vitória em sofrimento. Se você sofre, você só vai para baixo. Agora, se você luta, você tem um viés ascendente. Viés de conquista, viés de vitória. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus.